Graça e paz, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, riqueza daquele lá de cima, do todo-poderoso Deus, corralinda do Senhor, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje, meu amado, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de número 28, ok? Atos, capítulo 10, versículo de número 28, quero falar algo para o mundo todo, amém? Essa é para todo mundo, né? Para o mundo todo, ok? Muito obrigado você que tem compartilhado nossos vídeos, você que tem curtido, sempre falo, começou o vídeo para não esquecer, dá aquele joinha, aquele gostei, aquela curtida para nós. Faz comentário, pedido de oração. Também se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. É muito fácil, nas letrinhas azuis, é um link que você clica ali, vai te direcionar para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático. Me ajuda aí, gente. E você que é inscrito sabe que eu tenho um compromisso de orar por você. O que é o Café com Deus, pastor? É uma porção da palavra de Deus explicada. Oração por você, sim, e sua família. Café com Deus de hoje, então, está lá no versículo 28 de Atos Apóstolos 10, está escrito assim. Atos dos Apóstolos são os atos do Espírito Santo, né? Na vida dos apóstolos. Escrito pelo Dr. Lucas, discípulo de Jesus, que inclusive andou com Paulo, né? Vamos lá, disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chamem comum ou imundo. Isso daqui é lindo, gente. Por quê, pastor? Porque o evangelho, a princípio, foi levado para os judeus, porque o próprio Jesus disse que ele veio às ovelhas perdidas de Israel. Ele anunciou o evangelho para eles, por quê? Porque eles seriam o celeiro missionário para o mundo todo, para ser enviado ao mundo, o evangelho. Assim como os oráculos de Deus, as coisas sagradas, nós as conhecemos graças aos judeus. E Jesus era judeu, né? Então, primeiro lá no Antigo Testamento foi dado, aos hebreus, aos judeus, a palavra, tá? Os estatutos, e Deus conduziu o povo no deserto, ali na época de Moisés, dando os seus estatutos. Então, por quê? Para formar, levar aquele povo para a terra prometida. E lá seria formado aquele povo, aquela comunidade, aquela nação santa, separada do pecado, separada das coisas do mundo. Porque Satanás já tinha corrompido, né? Deus colocou lá a árvore para provar o homem num jardim que com todas as delícias, por isso que chamava de Jardim do Éden, Jardim das Delícias, estavam ali todos os frutos, e um jardim maravilhoso, mas o Senhor testou, colocou ali uma árvore da ciência do bem e do mal e disse para eles não comerem, porque o dia que comessem iam morrer. Mas pagaram para ver, você conhece a história, né? Poderiam ficar até longe daquela árvore, mas acharam melhor chegar perto e foram tentados e pecaram. Tanto Eva quanto Adão, né? Pecaram, comeram do fruto e pecaram. Mas ali mesmo o Senhor providenciou a salvação, prometendo que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. É bem que ela picaria o calcanhar dele, quer dizer, um ato de traição, picar por trás, né? Justamente no calcanhar. Vamos lá. Você conhece bem essa história?
Então agora, eles foram expulsos do Jardim do Éden, tem que começar uma nova comunidade. E Deus vai orientando ali, né? Mandou crescer, multiplicar, encher a terra, povoar a terra. O pecado tomou conta de tal maneira, você conhece a história, que veio até o dilúvio, e na arca entrou Noé e sua família, que é sua esposa, seus 3 filhos e 3 noras, para recomeçar um novo mundo, né? Uma nova geração. Mas aí continua o pecado atuando, né? Porque o DNA está em cada um de nós, somos filhos de Adão e Eva. Então o pecado precisava ser expiado pela promessa que o Senhor já tinha sido feito, que nasceria da Virgem, como nasceu da mulher, né? Nasceu da Virgem Maria, Jesus, o Filho de Deus, que esvaziou-se da sua glória, que Jesus já existia desde a fundação do mundo, né? E ele precisou tomar forma humana e esvaziou-se da sua glória e veio para uma missão: salvar. Mas ele veio anunciar isso para os judeus, por quê? Justamente porque quando o povo estava no pecado de uma tal maneira, Deus não quis destruir mais, que já tinha destruído a terra, né? E não quis fazer mais isso. Mas ele permite a escravidão do povo hebreu. Você conhece a história, na época de Moisés, como libertador, Deus levantou. E no deserto agora começa uma nova etapa. As leis de Deus, os estatutos são dados para que eles entrassem na terra prometida e formassem uma nação, como eu disse, né, no início da minha fala aqui, uma nova nação que guardaria as coisas sagradas, as coisas de Deus, inclusive a sua palavra, o seu estatuto, para sermos felizes, abençoados, para restaurar, né, o povo. Mas vamos lá. Os judeus, com toda o pecado, com toda, né, falhas, mas as coisas sagradas foram sendo divulgadas para filhos, para netos, bisnetos, tataranetos, e assim vai. E para todo mundo que conheceu o Deus de Israel, que conhece o Deus de Israel. E se conhecemos é graças às Escrituras e graças aos judeus, que guardaram isso, né, não deixando se perder. Então, quando Jesus veio para eles, é para essa finalidade, para que eles anunciassem a salvação a todo mundo, né? Tanto é que escolheu os judeus como apóstolos. Amados, mas o evangelho não era só para ficar com os judeus, é para que eles fossem anunciador, assim como guardaram as coisas sagradas de Deus e conhecemos hoje, né? Queria o Senhor, aprove o Senhor, quis o Senhor que eles recebessem o evangelho para que anunciassem. Mas eles começaram a ficar, porque a ordem foi dada, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E ser-me-eis testemunhas. Lá em Atos 2 fala 47. Né? Em toda Samaria, olha só, Judéia, confins da terra, em todas as nações, seriam testemunhas, pregadores do Senhor. Mas eles começaram um período, um tempo, a ficar restritos só entre eles. Entende? Por isso, Deus permitiu até a perseguição por esse motivo, para que eles, né, saíssem e espalhassem o evangelho. Mas mesmo assim, os judeus, quando estavam mesmo em terra de gentios, achavam que o evangelho era só para eles. E faziam acepção dos gentios, de maneira que eles não cumprimentavam, tá? E achavam que eles não tinham direito ao evangelho. É aonde Pedro tem a visão, ali na época de Cornélio, Atos 10, que chama ele. Por isso que nós lemos o versículo 28, que ele fala agora que Deus, ele entende que Deus não faz acepção de pessoa. Bem claro o texto para nós, versículo 28. Pedro dizendo, disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se
a estrangeiros, porque eles se achavam mais santos, né? E que estrangeiro eram pessoas impuras. Aí ele diz, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, ou impuro, né? Cada versão de um jeito. Imundo. Não seja imundo. Por quê? Porque ele entendeu que o evangelho é para todos. Que o poder de Deus é para todos. Entende? Recebe isso daí, gente. Isso é lindo demais. A igreja precisa pregar. Ela não pode ficar em quatro paredes. A gente não pode ficar restrito só à nossa casa que conheceu o evangelho. Nós precisamos de falar de Jesus em todo tempo e em todo lugar, em todas as oportunidades. Precisamos enviar missionários para fora. É o que a igreja faz hoje. Ainda é pouco, precisa fazer mais. Mas para isso precisa de quê? De ter as plataformas missionárias, são preparadas para isso, treinadas, há treinamentos, há toda uma preparação. Você não entra em certos lugares com o evangelho, né, pregando porque é proibido, e mata, tortura, prende. Então é preciso de usar de estratégia, às vezes como algum tipo de profissão. Mas o maior intuito é a missão que a pessoa está ali fazendo. Mas ela precisa entrar de alguma maneira. Mas para isso precisa de ajuda financeira, precisa de oração, joelho no chão, a igreja clamando, a igreja do clamor, da intercessão, para que os missionários tenham estratégia. Não é só dinheiro que resolve, mas é um conjunto de coisas, entende? É preciso ter investimento financeiro, é preciso ter investimento espiritual, suporte espiritual. É uma batalha. Eu servi o exército brasileiro, eu me lembro disso, na infantaria. Os infantes são aqueles que vão à frente, mas tem o quê? A artilharia pesada, que ela tira lá na frente, enquanto ela ataca o inimigo, cria uma fumaça grande, enquanto essa fumaça, né, toma conta da frente ali do inimigo, avança-se a infantaria. Então, quem é infantaria hoje, espiritualmente falando, são os missionários. Esses bombardeios, né, de artilharia, somos nós que estamos aqui, né, na missão transcultural. Nós estamos aqui no nosso país, mas os que estão lá estão sendo cobertos de oração, que são os bombardeios, né, para que o inimigo fique confundido, para que ele seja atacado e ele não veja o avanço da infantaria, dos missionários. Então Deus vai dando estratégia de guerra, de que maneira avançar, né? Entende? Há todo um suporte. Esse missionário precisa ter estrutura, ter suporte, ferramenta para trabalhar, panfletos, Novo Testamento, né, para distribuir gratuitamente, muitas vezes remédios, alimentação para dar para as pessoas. Você vai pregar para uma pessoa na África passando fome, entende? Não adianta você falar de Jesus para eles, vocês estão com fome, você precisa às vezes de alimentar, e às vezes talvez um ano, para que quando você fale de Jesus, eles entendam, isso é alguém que me ama, que quer meu bem. Porque quem sairia de outro país para me dar de graça aqui comida? Então ele quer meu bem. Então quando a pessoa vai pregar, atenção é dada, entende? Então isso é lindo demais, gente. A igreja precisa estar atenta, precisa ser a igreja, né, que avança, a igreja que anda na visão de Deus, a visão de águia, que é o símbolo, né, ali de Israel. O avanço a igreja precisa também, no local que ela está inserida, evangelizar nos bairros, nas casas, certo? Jesus tem que ser propagado, o evangelho é para todos. Às vezes você pensa, mas a pessoa está perdida, é um traficante, a pessoa está no vício. Não tem tempo perdido. Eu estava conversando com o pai do Michel, aquele que... Olha que coisa linda, ele me contando, o Geraldo me contando, que o filho dele está indo à igreja. Pode ter alguma recaída? Pode, mas a caída da pessoa não é a queda, né, definitiva. A pessoa está tentando caminhar.
E a igreja precisa de ajudar. Mentores, mentoreadores precisam estar ali junto, né? E a igreja precisa estar em oração por essas pessoas. Quantas vezes o Raimundo passou na minha rua aqui, eu orava falando, Deus, me dá oportunidade. Raimundo era o cara mais louco da minha cidade. Tinha pessoa que tinha medo dele. Tatuagem na testa, andar com a cabeça curvada, né? E todo de branco, todo mundo tinha medo, cheirava, fumava, fazia tudo de droga. Mas, olha, Deus deu oportunidade, um belo dia, ele está lá na UTI, no hospital, usando fraldão e tudo, né, de tanta droga. Deus nos deu a oportunidade de tirar ele de lá e levar ele para uma casa de recuperação. E ele foi recuperado por Deus, no poder do Evangelho, no poder que há no nome de Jesus, na palavra do Senhor. Essa palavra transformadora, ela é poderosa. Então, ele se converteu para valer, há anos e anos convertido e pregando o Evangelho em várias igrejas. E isso com outros mais aqui da nossa terra tem acontecido maravilhas. Filho de um amigo meu, de um pastor, meu amigo do peito, ele me ligou certa madrugada, desesperado, que pegaram o filho dele, enfiaram o saco na cabeça, filho viciado em droga, devendo traficante. Só não mataram o filho dele porque ele era pastor e muito querido. Mas tipo assim, dando uma última chance. Aí ele me liga, pastor, arruma uma vaga na casa de recuperação. Nós levamos um menino, hoje é diretor da casa de recuperação. Foi tão transformado e prega o evangelho em todo lugar. Ele está lá cuidando de vidas. É esse o evangelho que nós precisamos. De ação, de transformação, de poder de Deus, de avanço. É um evangelho de avanço, que cresce, não fica estagnado, marchando, parado, marcando passo. Eu servi exército, tinha um momento que a gente ficava marcando passo, que aquilo era um treinamento para avanço. Mas não pode ficar toda a vida assim. Tem que marchar avante, né? A gente marchava cantando, né, hinos de vitória. E hoje a igreja é assim, ela canta louvores de adoração a Deus, hinos de vitória, que engrandeça o nome do Senhor, que elogie Ele, que é o louvor, né, que louve a Ele, e que o adore, que fale diretamente a Ele o nosso amor para com Ele. Porque Ele já provou o seu amor por nós, sempre digo isso, né? Deus ama todos incondicionalmente, não adianta, não é pelo que eu faço. O que eu faço é a prova do meu amor para com Deus. Deus ama incondicionalmente, Ele ama o traficante, Ele ama o perdido, né, que está no fundo do poço das drogas, Ele ama a todos, o assaltante, a todos, porque Ele não desistiu, Ele quer salvar aquela vida. Amém? É isso que a igreja precisa, amar as pessoas e abraçar. Não é dizer que elas têm que continuar a mesma coisa, não é isso. As pessoas confundem isso. Quando se diz, você tem que amar a pessoa e aceitar ela do jeito que ela é. Você aceita para receber, mas é inevitável, o poder de Deus vai transformar a vida. Um lugar que a pessoa fica fazendo a mesma coisa, não há transformação, não há presença de Deus. Porque quem tem um encontro com o Senhor é transformado, é inevitável que isso aconteça. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Quero orar por você. Jesus é lindo e maravilhoso, Ele que deu a sua vida por nós, debaixo de chicotada, coroa de espinho, tortura, crucificação, mas ressuscitou o terceiro dia. E essa é a razão da nossa fé, o poder que Ele tem sobre a morte e a eternidade para nos garantir. Que Deus te abençoe e te dê força e graça. Pai, em nome de Jesus, obrigado por cada vida que nos acompanha. Oro agradecido pelo dia de ontem, foi aniversário da Luísa, Maria Luísa, minha prima lá do Rio de Janeiro. Dê graça a ela, saúde, paz. Abençoa sua família, transformando, salvando, curando. Oro também pelo Guilherme Souza e família, pela Elisângela Aparecida e família, pela Ângela Maria de Oliveira e família, pela Luana e a Raquel também, família. Oro pela Camila, pelo Reinaldo, Deus, a sua filha, Júlia, toda a família, em nome de Jesus. Eu oro também pela pastora Rosaura Marques, família, pela Nelma Kumaru e família. Toma nas tuas mãos poderosas as vidas que nos acompanham, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Senta o dedo e vamos compartilhar